Oi, galera, tudo bom? Oi, professoras, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar para vocês uma história muito bonitinha que se chama História de João. Esse livrinho aqui foi uma criação minha. Eu fiz em 2013, né? Já tem um tempinho. E é uma historinha muito bonitinha que eu vou contar para vocês agora, tá bom? João era um menino muito esperto que morava com a sua mãe, Dona Maria, e ela era viúva e tinha mais 3 filhos. Então, ao todo, né, 4 filhos. E o João era o mais velho. Ele já estava na idade de estudar, ele tinha 5 aninhos, e a mãe dele queria que ele fosse para a escola de qualquer maneira. Só que o danadinho, ela matriculava ele na escola, ele não ia. Ele ia lá para a fazenda do seu Tinoco brincar, ele aproveitava que sabia o horário que o seu Tinoco não estava lá, e ele ia para lá, nadava, comia frutas, e depois, quando o seu Tinoco estava quase chegando, ele ia embora correndo. E esse ano ia ser diferente. Ele tinha que ir para a aula de qualquer maneira. Ele tinha que aprender a ler, a escrever, a fazer contas, para poder ajudar a Dona Maria no sítio. Então, Dona Maria matriculou ele e falou assim, ó, João, você vai de qualquer maneira. Amanhã você vai para a aula. Vou te chamar cedo para você ir para a aula. E João coçou a cabeça e falou assim, vou ter que ir mesmo, né? A mamãe tá mandando. E foi dormir. No dia seguinte, ela gritou, João, anda, meu filho. Vamos levantar aí, tomar café para ir para a escola, senão você vai chegar atrasado. João, mais depressa, levantou, foi lá, escovou os dentes, penteou o cabelo e foi tomar café. Acabou de tomar café, pegou seu bornal, que era... Ele não tinha mochila, então a mãe dele fez uma mochilinha, né, de pano, bonitinho, botou uma tira e ele colocou assim, cruzado assim, no ombro e foi embora. Despediu da mãe e foi embora. E estava bem caminhando, quando ele viu uma porção de criança lá na frente. Aí ele pensou, essas crianças devem estar indo para a escola, vou atrás dela. E foi andando, andando. Quando chegou numa encruzilhada, o João parou e pensou, se ele fosse reto, ele ia para a escola. Se ele virasse, ele ia para a fazenda do seu Tinoco. Vocês sabem para onde que ele foi? Isso mesmo, ele foi lá para a fazenda do seu Tinoco. Ele não conversou, foi para lá, chegou, já foi tirando a sandália, começou a nadar, pescou, só que ele soltava os peixinhos, porque como é que ele ia voltar com os peixes para casa? A mãe dele ia descobrir, ó, ia dar um couro nele. Então, ele subiu na árvore de goiaba, comeu. Aí, quando ele olhou para o céu, viu que o sol estava assim, já tinha mudado, já era quase meio-dia. Aí ele, nossa, tem que ir embora depressa, senão a minha mãe vai me pegar. Desceu depressa, botou a sandália, vestiu a camisa e foi embora. E teve sorte que quando ele chegou, as crianças estavam voltando. Então ele se colocou atrás das crianças e foi para casa. Chegando lá, a mãe dele, na mesma hora, queria saber o que ele tinha aprendido, se ele tinha aprendido o nome dos coleguinhas. Aí ele, mamãe, depois a gente conversa, eu tô com fome, eu tô cansado. Foi lá, almoçou, foi descansar, aí fez uma horinha, chegou à noite, ele foi dormir. Foi dormir cedo para não ter que contar nada para a mãe dele. E isso durou uns 3 dias. Ele levantava, fingia que ia para a escola, ia para a fazenda do seu Tinoco. Só que o João, ele era muito curioso. Ele queria saber de tudo, queria ver o que acontecia com as coisas. Então, ele cismou que queria saber aonde que aquelas crianças iam. Ele não conhecia a escola, então naquele dia ele desistiu de ir para a fazenda do seu Tinoco. Então foi atrás das crianças.
As crianças na frente e ele atrás. Aí elas chegaram, foram brincar, né? Porque não tinha começado a aula ainda. Foram brincar, umas pulando corda, outras jogando bola de gude, um jogando, pulando corda, pique-esconde. E o João ficou atrás de uma árvore, só olhando o que aquelas crianças estavam fazendo. E nisso houve um barulho. E as crianças tudo ficou enfileirada, foi entrando, e de repente aquele pátio ficou vazio, vazio. João, meu Deus, aonde que foi essas crianças? Eu tenho que salvar essas crianças. A escola, aquela casa comeu as crianças. Eu sou corajoso, eu tenho que ir lá. E saiu atrás da árvore e foi andando. E nisso ele escutou umas vozes que vinham de uma janela. E ele foi lá ver o que era. Como ele não era muito grande, a janela era um pouco alta, ele se debruçou, ficou na pontinha do pé, ficou olhando, olhando, e viu uma porção de crianças sentadinhas assim, ó, igual vocês estão fazendo, prestando atenção em mim. Então ele estava tudo prestando atenção. E uma moça muito bonita lá na frente, falando e eles respondendo. E João estava gostando daquilo que ele estava vendo, só que ele não estava entendendo nada. E a professora viu que ele estava lá, viu aquela cabecinha e foi lá fora ver o que estava acontecendo. Quando ele viu, ela estava atrás dele. Aí ela, oi, você quer conhecer a escola? Ele levou aquele susto. E ela perguntou também, como é que é seu nome? Aí ele pegou e falou, João. Ela, o quê? João. Fala mais alto. Aí ele berrou, João! Ela, calma, não precisa gritar não. Aí as crianças começaram a rir. Aí ele já ficou todo vermelhinho, né? Porque ele ficou com vergonha. Aí ela colocou ele para sentar e voltou a dar aula. E ela estava dando aula de matemática, né? Era probleminhas. Aí ela fez um probleminha, falou um probleminha lá para eles responderem. Falou, Maria ganhou 3 balas e seu pai deu mais 2. Com quantas ela ficou? Aí João viu que os coleguinhas os meninos estavam tudo respondendo. Ele mais que depressa levantou o dedinho. Ela, então João, quanto que é? Ficou com, e ele, contente. Ela, que contente, do João? Não. Aí as crianças riram de novo. E João ficou mais vermelho. Ela, não. Ela ficou contente. Mas quanto que ela ficou mesmo, gente? Aí os meninos, 5. Ah, muito bem, 5. Aí João ficou muito chateado porque ele não estava sabendo nada. Mas a culpa era dele mesmo, né? A mãe dele mandava ele para a escola, ele não ia. Ela ia chegar no final do ano para saber como que ele estava, ninguém conhecia o João. Então, ele que era culpado. Aí ele resolveu que a partir daquele dia, ele nunca mais não ia para a escola, ele ia para a escola, sabe? Aquele dia ele ia para a escola, ele não ia mais fazendo seu tinoco, nem nada não. Mas ele tinha um problema, ele ia ter que conversar com a mãe dele. A mãe dele era muito brava, mas ele falou assim, não, eu tenho que encarar essa, eu tenho que conversar com a mamãe. E foi lá e conversou com ela, falou tudo para ela. Aí ela realmente ficou muito brava, mas não chegou a bater nele não. Só falou que ele errou, mas que ele foi muito corajoso por contar a verdade. E ele prometeu que a partir daquele dia ele ia para a escola, ia estudar bastante, ia ajudar ela e que não ia mais fazer aquilo. E quando ele fosse para casa, para a fazenda do seu Tinoco, ele ia pedir para ele. E o seu Tinoco, realmente, ele era bonzinho, ele não era muito bravo, não. Ele só não queria que as crianças fossem lá sem ele estar por perto, porque elas estragavam tudo, elas sujavam, ele tinha que limpar tudo, né? Então, ele não queria que elas fossem sem pedir ordem.
Aí João prometeu fazer isso. Ele pedia a ordem, aí quando o seu Tinoco não estava, ele não ia não, mas quando ele estava lá, o seu Tinoco deixava ele ir, tá bom? E ele aprendeu a lição, que ele tinha que ser corajoso, não podia enganar mais a mamãe, e a gente tem que ser assim também. A gente tem que ser corajosa, contar a verdade, não pode enganar a mamãe, nem o papai, e procurar estudar bastante, né? Ó, um beijão para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau!